Existe um Japão que o mundo acredita conhecer. Das luzes de Tóquio, da tecnologia de ponta, dos templos milenares, da pontualidade. O Japão é uma ponte entre mundos, o antigo e o moderno, o visível e o invisível, o domesticado e o selvagem. Um lugar moldado pela força implacável e imprevisível da natureza. Vulcões ativos e terremotos constantes ditam as regras. Nada é estático. A vida aqui desenvolveu maneiras únicas de sobreviver em meio a tanta imprevisibilidade. No Japão, a natureza não é só um cenário, é protagonista, artista e arquiteta. Em cada canto do topo de uma montanha sagrada ao fundo de uma baía cristalina, acontece um ciclo antigo de adaptação, resistência e renovação. Vamos juntos desvendar o poder da vida selvagem desse ambiente notável. Prepare-se para descobrir segredos guardados em florestas antigas, oceanos intensos e picos nevados. Esse é o Japão, a terra do sol nascente. Localizado na Ásia Oriental, o Japão é um arquipélago gigante formado por mais de 6.800 ilhas. Uma extensão total de 378 mil quilômetros quadrados, onde é banhado pelo Mar do Japão e pelo Oceano Pacífico. Situado em uma área conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, região esta de alta atividade sísmica e vulcânica, seu território continua a se expandir e ser modificado por essas estruturas geológicas. Em novembro de 2013, mais ao sul do arquipélago, uma erupção vulcânica fez surgir a ilha de Nishinoshima. Desde o seu surgimento, a pequena ilha aumentou 6 vezes o tamanho de sua área devido à grande quantidade de lava expelidas por esse vulcão. – 70% do território do Japão é coberto por florestas e montanhas. Começamos pelo centro-sul do Japão, em Kyoto. No coração da floresta de Sagano existe algo surpreendente: o bosque de bambu de Arashiyama. A estrada é ladeada por milhares de hastes de bambu, de altura superior a 20 metros, que se balançam suavemente com o vento. O som das hastes de bambu colidindo umas com as outras é uma melodia suave e hipnótica, que os japoneses chamam de kaze no oto, o som do vento. Esse bosque tem um profundo significado cultural e histórico do país. A sensação é de estar dentro de um templo da natureza, onde cada passo está conectado, trazendo uma paz singular para seus visitantes. Um icônico visitante daqui é o macaco japonês, ou macaco da neve. Por aqui existem cerca de 120 indivíduos dessa espécie. São macacos adaptados a viver em ambiente frio, sendo a maior parte deles cobertos de neve. A natureza os equipou com uma pelagem cinzenta grossa e densa, que tem 2 camadas isolantes, protegendo-os das temperaturas mais baixas. Para sobreviver, eles também têm comportamentos sociais admiráveis, como se abraçarem em grupos para se manterem aquecidos. Sua dieta varia com as estações. Na primavera e no verão, eles se alimentam de folhas jovens, flores e brotos. No outono, comem frutas e sementes, mas é no inverno que sua engenhosidade se destaca. Sem serem muito exigentes quanto ao que comer, eles se alimentam de cascas de árvores, arbustos, e em algumas áreas foi observado que também pescam. A imagem mais icônica dos macacos da neve é a de um grupo relaxando em fontes termais. Esse hábito começou há décadas no Parque dos Macacos de Jigokudani,
Os macacos desciam das montanhas para procurar comida, mas com o inverno rigoroso, eles descobriram o calor das águas termais, e o hábito foi adotado. Reunidos em bandos, os macacos parecem aproveitar com satisfação esse lugar. Pode-se observar uma rigorosa hierarquia social por aqui. As fêmeas com filhotes e os machos de alta patente têm acesso privilegiado às águas. Os macacos de status social mais baixo têm que se contentar em se aquecer nas bordas ou buscar o sol, quando tem. As pontes de madeira que atravessam o rio Rosu parecem guardiãs do tempo. Com mais de 1000 anos de história, presenciaram as estações e as gerações que aqui passaram. No outono, o bosque se transforma em um espetáculo ainda mais intenso, quando as folhas das árvores ao redor vestem tons quentes de vermelho, amarelo e laranja, cores que se refletem nas águas calmas do rio, multiplicando a beleza. Na primavera, as cerejeiras transformam tudo em um evento extraordinário. Essas árvores centenárias explodem em flores, momento conhecido como Sakura pelos japoneses. Com a chegada do outono, suas flores começam a cair, parecendo nuvens suaves sobre a paisagem. Isso é um anúncio de que o inverno está próximo. No extremo sudoeste, Okinawa muda o ritmo. A brisa é mais suave, o mar mais quente. As águas costeiras de Okinawa são algumas das mais biodiversas do Japão. Lar de inúmeras espécies como os peixes-papagaios, moreias, os graciosos peixes anjo-imperadores, com suas cores vibrantes e hipnotizantes, entre muitas outras. Algumas espécies de tartarugas, como a tartaruga de pente, procuram suas praias para desovar. Nos manguezais e estuários da costa, caranguejos violinistas dançam com suas garras assimétricas. Aqui a natureza não é apenas bela, é generosa. Talvez por isso seus habitantes vivam tanto. É comum os moradores daqui passarem dos 100 anos de idade. Na Baía de Kabira fica o refúgio das Pérolas Negras. Declarado como patrimônio mundial, as águas aqui são tão translúcidas que você quase pode tocar o fundo, onde arrecifes de corais se entrelaçam, formando labirintos de vida. Nessas águas se esconde um tesouro ainda mais valioso. Devido à calmaria, a baía se tornou o berço da Pérola Negra, uma das joias mais raras e preciosas do mundo. Cultivada e produzida de forma natural, a pérola negra é oriunda da ostra Pinctada fucata. Essas pérolas são produzidas a partir de um grão de areia que se aloja dentro da ostra. Para tentar combater esse invasor, o molusco começa a secretar um muco chamado nácar, na tentativa de expulsar de seu interior, onde não obtém sucesso. Com o passar dos anos, essa camada se torna cada vez mais consistente, formando as pérolas que conhecemos. O tempo de formação dura em média de 3 a 5 anos. Dependendo de alguns fatores como tamanho e brilho, uma única pérola negra pode custar alguns milhares de dólares. Nadar por essas águas, embora tentador, é proibido, e a razão é clara. A baía abriga um dos ecossistemas mais ricos do Japão, com mais de 200 espécies de corais. Esses corais formam verdadeiras cidades submarinas, sustentando cardumes de peixes coloridos, crustáceos e esponjas marinhas. A sílica encontrada nos corpos das esponjas marinhas é a mesma encontrada no vidro. Entre as espécies dessas águas, destaca-se a gigante estrela do mar coroa de espinhos, uma criatura rara e fascinante, geralmente vista apenas em águas profundas,
que aqui pode ser observada mais de perto. Esses seus espinhos possuem toxinas que ela utiliza para caçar, que em contato com a pele causa dor intensa. As estrelas do mar possuem uma forma muito curiosa de se reproduzir. Se por algum motivo ela vir a sofrer a perda de seus membros, inclusive a metade do seu centro, ela consegue se regenerar, e o membro perdido consegue se transformar em uma nova estrela do mar. Processo esse chamado de fissiparidade. As estrelas do mar se alimentam de uma grande variedade de animais marinhos e também de matéria em decomposição. As águas do Pacífico também são frequentadas pelas cobras marinhas. Acredita-se que os descendentes desses espetaculares animais evoluíram no Pacífico Ocidental entre 6 e 8 milhões de anos atrás, adaptando-se perfeitamente ao ambiente marinho. Essa é a exuberante Crite listrada, que carrega consigo a letalidade da natureza. Embora passe a maior parte do tempo caçando no oceano, ela tem pulmões e precisa vir à superfície para respirar, mas isso pode demorar um pouco. Devido aos seus pulmões alongados, algumas delas conseguem ficar mais de 8 horas embaixo da água. Ao contrário da maioria das cobras do mar, as fêmeas dessa espécie não dão à luz na água. Elas precisam voltar para a terra, frequentemente em cavernas das ilhas, para botar seus ovos. Embora passem praticamente o tempo todo dentro do mar, elas não bebem água salgada, precisando de vez ou outra ir para a terra à procura de água doce. A cauda achatada e em forma de remo a torna uma nadadora ágil e poderosa, capaz de se mover com destreza nas águas rasas e nos recifes de coral onde caça. Sua pele é coberta por listras pretas e brancas, um padrão de alerta que avisa aos predadores de sua periculosidade. Em suas glândulas encontra-se um veneno letal que elas utilizam para neutralizar suas presas. São consideradas como uma das cobras mais venenosas do mundo. São muito pacíficas com a presença humana, preferindo evitar conflitos. No Japão, existe um lugar que nos faz perguntar se não estamos no Saara. Essas são as dunas de Totori. Com pouco mais de 30 quilômetros quadrados, suas dunas são formadas por sedimentos do rio Sendai, no mar do Japão, e algumas delas podem atingir 40 metros de altura. A floresta de Yambaru, ao norte da ilha principal, é lar de criaturas únicas como o Yambaru Kuina, um pássaro incapaz de voar que se esconde entre as folhas baixas. Ele se move com agilidade no chão da floresta, se alimentando de insetos, frutas e pequenos lagartos. Seu chamado é uma das vozes mais características da floresta de Yambaru. O som é tão forte que pode ser ouvido a longas distâncias. Nas cavernas e matas densas, encontra-se o misterioso rato de pelo longo de Ryukyu, um roedor raro, endêmico, de hábitos noturnos, praticamente invisível ao olhar humano. Vivem aqui os morcegos frugívoros de Okinawa, os maiores do Japão, que cruzam os céus ao anoitecer, espalhando sementes por onde passam. Dando um ar mais místico a essas florestas, surge o raro gato selvagem de Iriomote. Com um corpo esguio, pelagem castanha escura e um padrão de manchas discretas, ele é menor do que um gato doméstico, mas com uma constituição mais robusta. Sua cauda, curta e peluda, e suas orelhas arredondadas o distinguem de outros felinos. Além de possuir uma dieta bem variada, consumindo até insetos caso a fome aperte. Acredita-se que o gato de Iriomote tenha se separado de seus ancestrais há mais de 2 milhões de anos,
o que o torna um dos felinos mais primitivos do mundo. São animais muito ameaçados, acreditando existir apenas 100 indivíduos em todo o mundo. Ao norte do país está Hokkaido, o Japão da neve. Aqui é um outro Japão. A neve cobre tudo durante boa parte do ano, onde os ventos vindos da Sibéria cortam as planícies, congelam os lagos e silenciam as florestas. Para permanecer, a vida precisa de uma nova estratégia. No frio cortante, podemos observar o lendário urso pardo de Hokkaido, também chamado de Higuma. Um dos maiores predadores da Ásia, ele pode ultrapassar os 400 quilos e passa o inverno em tocas, em uma hibernação profunda. Quando acorda, na primavera, emerge faminto em busca de brotos, peixes e, ocasionalmente, carniça. É um símbolo da força crua da ilha. Nos rios congelados que voltam a correr, o salmão do Pacífico sobe contra a corrente para desovar, e com ele atrai uma presença imponente, a águia marinha de Steller. Com quase 3 metros de envergadura, é uma das maiores águias do planeta. Seu voo rasante sobre os rios nevados é uma das imagens mais arrebatadoras da natureza japonesa. E nos campos abertos, especialmente em Kushiro, bandos de grous da Manchúria dançam sobre a neve. Com suas penas brancas e manchas vermelhas estampadas na cabeça, essas aves são símbolos de longevidade e amor eterno na cultura japonesa. Com a chegada do verão, o cenário muda. Campos de lavanda, florestas verdes e lagos azuis preenchem a paisagem. No centro-sul do Japão, fica o santuário Fushimi Inari Taisha, o santuário das raposas e espíritos antigos. A característica mais icônica deste local é a sua rede de milhares de torii, os portões vermelhos, que se estendem por 4 quilômetros nas encostas do Monte Inari. Caminhar por este túnel de portões é uma experiência quase transcendental, uma imersão em um mundo antigo de mais de 1.300 anos. Cada um desses torii foi doado por um indivíduo ou uma empresa, como um gesto de gratidão e esperança por prosperidade. Diz a lenda que nestes portões vermelhos as raposas não apenas observam, elas protegem. Na tradição, a raposa é uma mensageira sagrada. Astuta, silenciosa e presente em todos os cantos do Japão, esse animal é envolto em simbolismo. Embora possa ser vista durante o dia, a raposa vermelha é primariamente um animal noturno e crepuscular, sendo mais ativa durante o amanhecer e o anoitecer. Ela é uma caçadora solitária, usando sua audição apurada para localizar presas debaixo da neve ou da terra. Para se abrigar, ela vive em tocas, que podem ser escavadas por ela mesma ou ocupadas de outras espécies. Nas trilhas desse lugar pode ser avistada uma quantidade enorme de insetos. As noites de verão recebem visitantes bem iluminados, os vagalumes. Eles são chamados de Hotaru, acreditando-se que são almas dos guerreiros mortos em batalhas. Suas luzes servem para se comunicar e procriar. Os vagalumes são um símbolo da saúde do meio ambiente. Sua presença em um ecossistema aquático é um sinal de que a água é limpa e saudável, pois eles são extremamente sensíveis à poluição e à degradação do habitat. Nas árvores da floresta se abriga o ugizu, o rouxinol japonês. Ele é conhecido por seu distinto canto de primavera, que pode ser ouvido em grande parte do Japão. No chão da floresta, o texugo japonês se apresenta. É um animal de porte robusto, com um corpo atarracado, pernas curtas e poderosas garras.
Sua pelagem é marrom acinzentada, e ele se distingue por ter listras faciais menos proeminentes que seu primo europeu. Sua dieta, como a de muitos de seus parentes, é a de um onívoro oportunista. Se alimentam de uma grande variedade de itens, como minhocas, insetos, frutas e pequenos mamíferos. Sua habilidade de encontrar alimento debaixo da terra, guiado por um apurado senso de olfato, o torna um eficiente predador e um importante dispersor de sementes na natureza. No horizonte surge uma das paisagens mais imponentes e reverenciadas do planeta, o Monte Fuji. Localizado entre as províncias de Shizuoka e Yamanashi, a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Tóquio, esse vulcão adormecido inspirou artistas, poetas e peregrinos por séculos. O Monte Fuji é um vulcão perfeitamente cônico, com 3.776 metros de altura, o que o torna o pico mais alto do Japão. Sua forma simétrica, que se eleva acima das nuvens, não é um mero acaso. Isso se dá pelo resultado de uma história geológica complexa, com erupções de lavas e cinzas que se acumularam ao longo de centenas de milhares de anos. Apesar de estar adormecido desde 1707, o Fuji é considerado um vulcão ativo. Aproveitando a fertilidade das cinzas vulcânicas nos campos de chá de Shizuoka, entre folhas colhidas com delicadeza milenar, borboletas nativas, como a Papilio maaki, flutuam ao vento. Essa região produz cerca de 40% da produção nacional de chá verde, graças à fertilidade do solo e do clima. Besouro-joia, que parecem pedras preciosas vivas, rastejam entre as plantações. Nos ribeirões frios que descem das encostas, pode-se encontrar a rara salamandra gigante japonesa, um dos maiores anfíbios do mundo. Elas podem passar de 1,5 metro de comprimento e pesar 30 quilos. Essa espécie de salamandra possui pulmões primitivos, precisando respirar através de sua pele. Seu corpo é esguio e pesado, com uma cauda longa e pontiaguda que a ajuda a nadar. Sua dieta é variada, mas ela se alimenta principalmente de pequenos invertebrados. Costumam ser bem longevos, onde foram encontrados animais com 50 anos de vida. Os céus são patrulhados pelo falcão peregrino, conhecido por aqui como Hayabusa. Esse falcão, como abordado no vídeo sobre a Ucrânia selvagem, é o animal mais rápido do mundo, onde pode atingir a velocidade de mais de 300 km por hora em um mergulho. O documentário sobre a Ucrânia aparecerá na tela final desse vídeo. Vale a pena assistir. À noite, o céu desse lugar se transforma. A poluição luminosa é mínima, o silêncio absoluto. Milhões de estrelas revelam constelações ancestrais. Na base noroeste do monte existe uma floresta como nenhuma outra, a Okigahara, o Mar de Árvores. Nascida sobre uma antiga erupção de lava, a densidade de suas árvores e o solo de rocha porosa absorvem o som, criando um silêncio profundo e inquietante. Como um guardião, o urso negro asiático patrulha essa floresta. Conhecido por sua pelagem preta, brilhante e sua mancha branca em forma de V no peito, é um predador que vive nas árvores e no chão. O urso negro asiático é menor que seu primo, o urso pardo, mas é surpreendentemente ágil e forte. Com garras curvas e longas, ele é um escalador de árvores extraordinário, subindo facilmente até as copas para se alimentar. São bem resilientes, capazes de sobreviverem em diferentes climas e paisagens. Quando as florestas densas e os vales íngremes do Japão se encontram com as paisagens rochosas das montanhas, uma criatura de lendas e de beleza peculiar se move com graça e agilidade.
O serow japonês, também conhecido como kamoshika. É um animal que nos lembra a imagem de uma cabra selvagem, um antílope e um cervo, tudo em um só. O serow japonês é um mamífero de porte médio, com um corpo robusto e pernas curtas, que o tornam um escalador de rochas excepcional. Sua pelagem espessa e cinza o camufla perfeitamente na paisagem rochosa e entre as árvores. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres curtos e afiados, que usam para se defender de predadores. O serow é um animal territorial, marcando seu território com odores de glândulas que possui sob os olhos. O solo vulcânico que rodeia o Fuji alimenta rios cristalinos e lagos tranquilos que refletem a montanha, criando cenários de contemplação. Caminhando ao sul do país, encontramos a ilha de Kyushu. No Monte Sakurajima, existe um dos vulcões mais ativos do planeta. Em seus arredores, a terra é fértil, mas inconstante. O perigo é real, e mesmo assim a vida floresce. Entre as cinzas, aves como o fazão acobreado exibem plumagens hipnotizantes. A ave de porte médio possui uma cauda longa e esguia que pode ter quase 1,5 metros de comprimento nos machos. Esse fazão é discreto e silencioso, passando a maior parte do tempo no chão da floresta. Os machos defendem seu território com ferocidade. Se esgueirando pelas árvores, o javali japonês faz sua refeição. Um pouco menor que seu primo europeu, ele é uma subespécie do javali selvagem. Seu corpo é coberto por uma pelagem espessa e escura, que o protege do frio e da vegetação densa. A sua cabeça é alongada, possuindo grandes presas afiadas, especialmente nos machos mais velhos, que são usadas para cavar a terra em busca de alimento e para lutar contra predadores e rivais. Come de tudo, de frutas até carniças. O javali japonês é um animal social, que vive em grupos familiares liderados por uma fêmea mais velha, conhecidos como bando. Os machos, especialmente os mais velhos, são mais solitários, se juntando ao bando apenas durante a época de acasalamento. A ilha montanhosa de Yakushima abriga árvores milenares. Com 5 metros de diâmetro e uma altura de 25 metros, o cedro japonês não é apenas um gigante, ele é um ecossistema. Musgos, samambaias e outras plantas crescem em sua casca e nos galhos, criando um pequeno jardim suspenso, onde pode virar o lar do besouro cervo japonês. Seu nome deriva de suas mandíbulas, que se assemelham a grandes chifres. Nos machos, elas são grandes e imponentes, usadas em batalhas rituais para disputar fêmeas e território. Embora essa sua aparência, sua dieta é pacífica, onde se alimentam da seiva de árvores e de frutas maduras. Nessa região habita a dorso de quilha-tigre, uma serpente peçonhenta. Suas cores são vibrantes, possuindo um comportamento curioso. Além de possuir seu próprio veneno, ela consegue sequestrar as toxinas presentes em suas presas, como sapos venenosos, e acumular em glândulas localizadas na nuca. É em Yonaguni, ao extremo oeste, que repousa um dos maiores mistérios submersos do Japão. Estruturas de pedra enigmáticas que muitos acreditam ser ruínas de uma civilização esquecida. Ao redor dela, tubarões-martelos fazem a guarda. Encravada nas montanhas ao norte de Tóquio, Nikko é um refúgio sagrado e selvagem, onde a história do Japão encontra sua alma natural. A natureza e o sagrado por aqui coexistem em perfeita harmonia. A cachoeira Kegon, com quase 100 metros de altura, parece rasgar a montanha.
Perto dali, o lago Shuzenji repousa como um espelho entre montanhas, refletindo o céu em tons que mudam com as estações. O santuário de Toshogu guarda a famosa escultura dos 3 macacos. Responde nos comentários se você sabe o seu significado. Mais a noroeste, na cidade de Niigata, as cores ganham ainda mais movimento. Essas são as carpas, ou koi, como são popularmente conhecidas. A história das carpas koi começou há mais de 2.000 anos com a carpa comum, que era originalmente da China e foi trazida ao Japão. Na região de Niigata, no século XIX, os fazendeiros locais começaram a criar carpas em lagos de arroz para alimentação. Por meio de mutações genéticas, começaram a surgir carpas com cores e padrões inusitados. Com o tempo, a beleza dessas carpas coloridas capturou a imaginação dos japoneses, que passaram a criá-las como peixes ornamentais, diminuindo bastante o seu consumo. A partir daí, a arte de criar e aprimorar as carpas koi se desenvolveu, resultando nas centenas de variedades que existem hoje, cada uma com sua própria combinação de cores e padrões. A carpa tem uma profunda simbologia na cultura japonesa, em grande parte baseada em antigas lendas chinesas. Hoje elas podem ser encontradas em lagos de jardim, parques e até mesmo em canais de cidades com água limpa em todo o Japão. Mas nem só de florestas exuberantes e criaturas raras é feito o Japão selvagem. Antes mesmo de Tóquio erguer seus arranha-céus ou Kyoto abrigar seus templos, existia um povo que já vivia em harmonia com a terra, os rios e os animais. Um povo que falava a linguagem dos ventos e escutava o silêncio das montanhas. Esses são os Ainus, os primeiros habitantes da ilha de Hokkaido. Entre os Ainu, tudo tem alma: a árvore, o rio, a chama da fogueira. Sua cultura foi passada por cantos, danças e histórias contadas ao redor do fogo, geração após geração. Eles se vestiam com túnicas bordadas com símbolos protetores e usavam adornos feitos de madeira, ossos, conchas e dentes de animais. As mulheres tatuam seus rostos e mãos com padrões simbólicos, enquanto os homens cultivam longas barbas e cabelos, considerados sinais de sabedoria e conexão espiritual. O Japão é magnífico por isso, por unir o moderno e o tradicional em um só país, pela perseverança em resistir às intempéries da natureza, dando um significado a tudo o que acontece. E você, tem vontade de um dia conhecer o Japão? Que tal agora viajarmos para a Ucrânia? Te mostrarei que a natureza está muito além dos conflitos. Clica no vídeo que está aparecendo e a gente se vê por lá.